Agora, lá vem o comentário, a opinião de Milton Neves. Tudo bem, Milton? Tudo bem, queria te cumprimentar, meu caro Ronald Menes Mendo, porque o senhor publicou nas redes sociais que Luxemburgo é o melhor técnico do mundo. Você publicou e meu advogado já vai procurá-lo. É o Sergei Cobra Arbex? Não, esse só para quem tem muito cascalho no bolso é que paga. O meu é um pouco mais humilde, mas pode causar problemas para você. Ô Zaidan, ele quer me levar às barras assimétricas dos tribunais. É verdade, e ele é Marília Ruiz. Agora o Ronald está fazendo campanha para mudança de técnico do Cruzeiro. Não sei porquê, não sei se é porque o Cruzeiro também foi palestra. Eu acho que o Cruzeiro precisa de uma mexida lá dentro. Eu acho que só um técnico campeão lá dentro é que vai mudar, e o nome dele é Vanderlei Luxemburgo. Mas ele foi brilhante lá. Mas o negócio é o seguinte: já acertaram um jogo entre o Ibis e o Cruzeiro para ver quem é o pior do mundo. Não, mas o Ibis já publicou nas redes e foi maravilhoso. Que eles não vão aceitar o Cruzeiro porque eles não podem perder o posto de pior time. E eu publiquei aqui maldosamente, só que boicotaram não, tem censura, porque eu ponho ele silêncio com o Nino Rosso. Se você marca, aí complica. Aí não pega, né? Mas eu consegui botar no Facebook, vamos ver se pelo menos lá passa, porque no Twitter não passou e nem no Instagram. Ô Milton, deixa eu só fazer um comentário. Peraí, mas um ônibus azul maravilhoso chegando, o povo assim, eu falo assim, olha o féretro, e a música comendo. Olha o féretro em Belo Horizonte, a delegação chega do Cruzeiro, partindo para uma muito melhor lá pra cima, os caras estão me xingando, babu. Quase sem motivo, né? Depois você dá uma olhadinha aí, Milton, teve uma postagem hoje da patrocinadora do Palmeiras desejando um fim de semana de alegria. E aí você dá uma olhada na carinha dela, como é que tá de alegria. Se for daquele jeito, nós vamos perder de 8-0 amanhã. Agora, escuta, eu ligo o rádio aqui na minha choupana, que eu gosto de uma choupaninha aqui fora e tal. E o Cláudio Zaidan falando de música, não tem nada a ver. É como eu no Masterchef da Band cozinhando. Não é, o Zaidan entende muito e entende bastante de Beatles e fala de Beatles com uma propriedade muito grande. Quem entende de Beatles sou eu. Primeiro que o Renato e seus Burcaps eram melhores que os Beatles, aquela banda cabeluda lá de Liverpool. E o John Lennon, cuja esposa última que estraçaiou lá o conjunto, né? Porque a japonesa acabou com tudo lá. A Yoko Ono tem um apartamento que ela quer 40 milhões de dólares. Essa parte você entende, de frente ao Central Park, no edifício Dakota. E o Celso Portiolli já ofereceu 34 milhões 360 mil dólares. O negócio está quase fechado. Mas o John Lennon é o melhor dos quatro, é o Pelé. Ele leva a nota 9,1. O segundo colocado é o Paul McCartney, 9,01, entendeu? E o terceiro colocado é o George Harrison, 5,27. Agora aquele batedor de lata lá, o Ringo Starr, leva 1,13. Tem muita gente que coloca o Ringo como o mais importante Beatle. Eu respeito tudo isso, não é, mas respeito. Então não fale assim. Eu conheço essa bagaça. Agora, rapaz, depois das bagaças... Em Mozambique a gente tinha Os Dragões. Isso, depois desse show de variedades, quero dizer aqui que o Paraguai empatou com o Peru 2-2. O Uruguai, aliás, o Gustavo Gomes jogou, né, o zagueiro do Palmeiras, fazendo dupla com o Godin. E jogou também o Vinha na lateral esquerda. O Uruguai ganhando do Chile 2-1. O Vinha na lateral esquerda do Uruguai. Então, 2 palmeirenses foram a campo ontem, um pelo Paraguai, um pelo Uruguai. E a Argentina com um gol de pênalti do Messi, ganhou do Equador 1-0. E hoje, seu Milton Neves, tem Colômbia e Venezuela. A Colômbia, na sua opinião, é assim muito favorita ou Sotel do Arantes do Nascimento vai desequilibrar? Não, ele é bom jogador mesmo. Apesar de ser do país daquele horroroso Maduro, ele é bom jogador. Ele não tem nada com Maduro, pô. Eu odeio esse homem. O negócio é o seguinte, ele é bom jogador e tem mais 2 venezuelanos jogando por aí com sucesso. É incrível. É um país que gosta de vôlei. Eu fui lá uma vez só em 87. Beisebol, boxe. Não, eles adoram vôlei.
E Então nós beisebol? chegamos... Pô, são Não, malucos o com basquete e o beisebol da Basquete. Venezuela são importantíssimos. Viu? A gente estava lá no Caraca Hilton e a gente era atendido lá, eu e minha esposa, o Jacques Terpes, a Denise Terpes e tal, por uma negra de quase 2 metros de altura chamada Brígida, cubana. Ali já tinha muito cubano. Um negócio maravilhoso, comida maravilhosa, sabe? Mas hoje está aquela situação famélica lá terrível em Caracas, né? Caracas e na Venezuela inteira. E a gente chegou lá e tinha dois atletas judaicos que participaram de Olimpíada. E aí a turma chegava, cadê William? Não, cadê Da Silva? Onde é Da Silva? Da Silva. Pô, Da Silva tem uns 200 aí no futebol brasileiro. Eles queriam saber do William da Silva. O William da Santista. Silva... É Santista aqui de Santo André, querido William, maior levantador do mundo. Entendeu? O que a Venezuela gostava dele, rapaz, porque eles adoram um negócio chamado voleibol, uma coisa maravilhosa. Aliás, quem inventou o vôlei no Brasil foi o Luciano do Vale. E hoje a Venezuela não é mais, ela já faz um tempinho, o pior time dos 10 que disputam as eliminatórias da Conmebol. Hoje a pior seleção é a Bolívia, que vai enfrentar o Brasil na Neoquímica Arena. Mas você não palpitou, Colômbia e Venezuela. A Colômbia sempre tem um timão, 3-1 para a Colômbia. E o Brasil? O Brasil vai ganhar melancolicamente de 3-0. Melancolicamente, é bom. Você sabe quem foi treinador na Venezuela? E um cara que foi um treinador muito bom de vôlei. E ele, inclusive, foi na época do Hugo Chávez. Ele chegou a conversar com o Chávez e tal. O Ricardo Navajas. Foi técnico lá na Venezuela. Né? Eles gostam muito de vôlei mesmo. Levaram Navajas pra lá. Não, é uma paixão por... Eles queriam saber desde o aeroporto. Não veio da Silva. É o William da Silva. Aliás, um cara que eu já entrevistei 1000 vezes. Que simpatia. Posso contar uma história do William e do Montanaro? Manda. É o seguinte, o Brasil eram guerras, né? Igual o Brasil e Cuba no vôlei masculino, no feminino também, era guerra. Muito guerra, no feminino. Né? Entendeu? Então teve um jogo masculino aqui no Ibirapuera, em que o jogo foi um parelho, cacete, entendeu? Brigaram, tinha um tal Vilches que jogava demais, ele fazia cara feia pro jogador brasileiro, foi uma guerra, mas uma guerra. E eles ganharam do Brasil 3-2. Aí eles foram jantar no Prazeres da Carne, na Pedro Toledo. E o que eles fizeram lá? Eles adaptaram as mesas, fizeram mesas assim, uma grande mesa para os brasileiros e uma grande mesa para os cubanos. E os brasileiros, Montanaro e companhia, o Montanaro que me contou essa história, eles chegaram, a primeira delegação do Brasil chegou, e é pertinho do Ibirapuera, Pedro Toledo, 5 minutos. Então, quando chegaram lá, a mesa brasileira estava lá, os brasileiros sentaram. Aí chegaram os mal encarados, bravos, ciamentam, não sei. Bom, chegaram e chegaram feito crianças. Há 5 minutos eles estavam uns capetas, entendeu? Aquela guerra mesmo. Aí eles sentaram nas mesas. Mas o Virtes não sentou, ele já foi direto no buffet. Ele pegou com aquelas mãozonas três pratos. Entendeu? Encheu de comida nos 2 pratos de comida salgada e na outra mãozona dele ele encheu de doce. Aí os jogadores também foram tudo lá. E foi uma festa. 5 minutos antes, eles queriam matar um outro lá no Ibirapuera. É pertinho ali do Ibirapuera, aqui na Pedro Toledo, né? Ali no viaduto Pedro Toledo. Entendeu? Então, foi um negócio emocionante. O Montanaro, cujo pai foi policial civil, conhecia o pai dele, ele falou que foi uma das imagens mais impressionantes. Um dos melhores times do mundo, o Vilches, para mim, foi o melhor. Cara de bandidão, assim, sabe? Mas quando eles viram comida, eles esqueceram de tudo e até beijaram os jogadores do Brasil, entendeu? Porque eles não têm comida, cara. Não tinha, certo, não tem, com aquela porcaria daquele comunismo vagabundo lá. Eles não tinham a comida naquela abundância que se mostrava na churrascaria. Então, o Vilches, o dono lá chama Baltazar. Ele fala que ele nunca vai esquecer isso. Ele pegou 3 pratos, depois comia uns 4. Porque os caras... outra coisa, o Pan-Americano que eu cobri pela Record, no caminho lá pro ginásio lá do Bira, o sede dos jogos lá, a gente estava aqui em Copacabana, pegamos um carro, eu e mais 3, e iam passando na Avenida das Américas, e tinha lá um Carrefour.
Entendeu? E tinha 3 ônibus de cubanos parados ali. E tinha 2 chegaram e tinha 3 parados. E aí as que chegaram, ficaram todas as moças, era tudo mulher e atletas homens também, olhando assim, maravilhados para fora. E nisso, para pegar o lugar, saíram as cubanas que já tinham comprado. E elas vinham com sacola com shampoo, com sabonete, sabe, com tudo, com coisas normais aí de supermercado. E elas mostravam na calçada para as outras atletas que estavam na janela. É como se elas estivessem pegando pepitas de ouro de 5 quilos. Foi um negócio impressionante, cara. Então, aí vem esse povo aí, esses comunistas fajutos, não, porque o Fidel Castro é um gênio. Ele conseguiu tomar um país e ficar com 99% para ele e 0,5% de miséria e distribuiu para a população em parte igual. Meu filho Rafael já foi lá 3 vezes. É uma pobreza desgraçada. Aí você fala, a medicina de Cuba é uma beleza e tal, não sei o quê. Pô, os prontos-socorros lá, os poucos, tem esparadrapo e algodão. Só cura o quê? Dedo, unha encravada, entendeu? A medicina deles é só lenda, tudo é ruim lá. E outra, meu filho gostou, vou falar uma coisa que eu nunca disse no ar. Meu filho gostou tanto que eu peguei e falei pra ele assim, vamos comprar uma casa aí, vamos reformar. Falo, o Hiroshi Muta manda material de construção lá, eu queria ter uma casa mais reformada ali, na boca do gol ali. Não pode. Você não pode comprar, você não tem direito de ter propriedade lá, cara. E o povo passando fome. Mas é um país lindo, aquele Fulgêncio Batista era uma porcaria? Era, mas era muito melhor do que o Fidel Castro, viu? Mas foi emocionante, eu vi 2 vezes, não, no Prazeres da Carne eu não vi, Montanaro que me contou, mas eu vi lá na Avenida das Américas, no Rio de Janeiro, as moças exibindo, sabe, para aquelas grandes atletas do vôlei, como é que ela chama mesmo, aquela genial lá, que brigava também com a fantástica brasileira, que é comentarista hoje. Mireia Ruiz. Mireia Ruiz, entendeu? Mas ela estava feita uma menina que ganhou a primeira boneca. Agora, o incrível que o Montanaro conta é que, 5, 7 minutos antes, eles estavam brigando, dando murro na cara, xingando, cuspindo lá na rede, e de repente entram lá no restaurante. Aquilo é competição, né, Milton? O que interessa para eles é ali, a disputa tá ali, não depois. Se todo mundo pensasse assim, seria muito mais fácil. Você tem razão, mas na hora de comer, aquela fartura, meu Deus do céu. E aí fica a pergunta para você e para todo mundo. Precisa da fartura? Essa é a pergunta. Não, precisa? Mas os restaurantes brasileiros têm fartura, né? Sim, o que eu estou dizendo só, a gente está acostumado com a cultura da fartura nesses lugares, a gente se impressiona, e aí quando tem uma situação como essa, isso fica exacerbado. A gente está acostumado a desperdiçar e jogar e exagerar nesse tipo de coisa. Isso é uma coisa que a gente precisa ter mais consciência. Mas esse buffet, os churrasco, rodízio, né, e o buffet, isso é coisa de gaúcho. Eles brilhantemente bolaram isso aí. No começo, isso vai dar prejuízo, estão tudo rico, entendeu? Foi uma grande sacada, mas deu dó. Mas você sabe que uma vez, o que aconteceu num restaurante no estrangeiro, tinha um brasileiro lá, e ele se levantou e foi se servir, né? E o restaurante parou, ficou todo mundo impressionado. Falou, mas o que é isso? Esse cara nunca viu comida na vida, e aquele prato, e mais um prato, e mais um prato. Aí eles falam, mas será que o Brasil está nessa situação? O povo passa fome, o cara chega aqui, ele quer comer tudo que ele vê pela frente. Aí falaram, senhor, perguntaram o nome dele, ele falou, Ulisses Costa. Aí não tem restaurante que aguenta o baralhado. Milton, bom fim de semana pra você. Peraí, só rapidinho, Ronald. Milton, seco pra você. Vasco e Flamengo amanhã em São Januário. Eu vou parar de avacaiar. 2-0 Flamengo. Palmeiras e São Paulo, Allianz Parque, 7 da noite. Como o Luxemburgo é o melhor técnico do Brasil, 2-0 pra nós de verde. Mais alguns aqui, Galo e Goiás, no Mineirão. O Galo tem que ganhar ou vencer. 3-1. Como você virou um Rogério Cenista juramentado, Coritiba e Fortaleza. O Fortaleza vai ganhar o jogo de 1-0 e eu tenho 2 técnicos para a seleção brasileira, o Rogério e o Ceni. Vocês podem escolher um dos 2. Boa. E domingo na Vila, às 4, Santos e Grêmio. Santos perde esse jogo de 1-0. E finalmente, domingo 8h30 no Castelão, Ceará e Corinthians. Corinthians
empata de 1-1. Você viu o que a Globo tá fazendo? Espremendo os jogos. Não tem nem jogo, não tem nem aquele barulhinho de gol mais, né? Vocês já notaram? Não, porque os jogos eles espremeram pros lados, pros cantos. É o Premiere, é o Viu Metal. Não tem mais aquele tririri, né? Pra ter gol, porque não tem jogo simultâneo. Eles estão separaram os jogos todos, fatiaram os jogos todos. Mas é a vida, é a sobrevivência financeira. Porque, como diz Cláudio Zaidan, sem dinheiro o mundo não anda. Um abraço. Tchau, Milton. Tchau, Milton. Obrigado. Foi uma boa coluna.